Olá meninos, tudo bem? Eu sou Lucas Machado, né, professor de História de vocês. Vamos lá para mais uma aula sobre a Era Vargas, hoje sobre o terceiro período, o período ditatorial do Estado Novo. Lembrando que a Era Vargas vai durar 15 anos, né? Vai iniciar em 1930, vai terminar em 1945, dividido em três fases. Período provisório, governo constitucional e governo ditatorial, chamado de Estado Novo. Gente, então, com a desculpa de um plano comunista, né, principalmente depois da intentona comunista em 1935, Vargas, junto com as Forças Armadas do Brasil, cria um plano Cohen. O plano Cohen foi uma farsa criada pelo governo Vargas para poder instaurar uma ditadura no Brasil, uma ditadura aos moldes da que acontecia na Alemanha e na Itália, né? Na Alemanha nazista e na Itália fascista, né? Alemanha do Hitler, Itália do Mussolini. O que que o Hitler fez? O Vargas fez. O Vargas, junto com os militares, eles forjaram um documento, leram na rádio para o Brasil inteiro escutar. O documento se chamava Plano Cohen, onde os comunistas tinham um plano de dominar o Brasil, implantar uma ditadura, onde eles iriam fechar as igrejas, roubar as fábricas, né, para si e matar o presidente. Aquilo lá gerou uma comoção imensa no Brasil. E Vargas, utilizando essa desculpa, acaba com a Constituição de 34, que foi a Constituição mais liberal, mais legal que o Brasil já teve, faz uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que deu todos os poderes para ele e instaura, assim, uma ditadura no país. Essa ditadura ela foi apoiada por quase todas as camadas sociais do Brasil. A classe alta, né, dos empresários, os banqueiros, os fazendeiros, apoiaram porque durante o Estado Novo o Brasil teve um aumento na produção industrial e assim como também na produção agrícola, porque por conta da Segunda Guerra Mundial os produtos que vinham de fora do país deixaram de chegar, então a indústria brasileira supriu essa necessidade. Então, por exemplo, antes você comprava um rádio que vinha dos Estados Unidos, o Brasil passou a produzir rádio e essa indústria começou a lucrar. Então, o Brasil começou a ganhar bastante dinheiro. As classes médias apoiaram Vargas por quê? Porque devido a esse aumento industrial, esse aumento na economia do Brasil, começou a ter emprego para todo mundo. E a classe média também tinha muito medo do comunismo. Como Vargas ele era contrário a esse comunismo, principalmente por essa crença de que os comunistas iriam matar, acabar com as igrejas e tudo mais. Como Vargas era contrário a isso, a classe média urbana apoiou Vargas. E muito também porque eles começaram, todo mundo estava trabalhando nas indústrias, né, em outros setores, porque a indústria, a economia no Brasil estava muito boa. E vale lembrar também que o Vargas permaneceu com as leis trabalhistas, né, salário mínimo, férias, direito de descanso semanal, é, direito às mulheres, proibição de trabalho da criança. Vargas vai como ele fez no governo provisório, vai investir na educação básica, né? Até o ensino primário ali vai ser obrigatório. Então, isso tudo foi agradando a classe média urbana. Os trabalhadores, eles também vão ficar satisfeitos, apesar de Vargas acabar com os sindicatos, as leis trabalhistas, os benefícios que o governo Vargas trouxe para esses trabalhadores, fez com que eles se sentissem favorecidos. E como eles estavam favorecidos, estavam com dinheiro, conseguindo colocar comida em casa, comprar algumas coisas, eles apoiaram o Vargas. E o fundamental para que o Vargas ficasse tanto tempo no poder e ficasse com uma fama tão boa foi o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, criado pelo próprio governo. O governo do Vargas ele criou esse departamento, né, esse órgão, o DIP, para quê? Para controlar a propaganda e vender, fazer uma boa imagem do Vargas para que o Brasil inteiro olhasse para o Vargas e pensasse, caramba, esse cara é muito bom. Então, se um jornal escrevesse alguma coisa ruim
do Vargas, o DIP olhava e não deixava ser publicado, ou seja, só se lia coisa boa do Vargas. Se um programa de rádio quisesse falar mal do rádio, falar mal do Vargas, o DIP não deixava. E o DIP vai criar a Voz do Brasil, né? A Hora do Brasil. Até hoje existe na rádio. Todas 7 horas, então, você escutava Vargas falando com você mesmo, com você na rádio. Sabe, tem pessoas aí na sua casa que amam o William Bonner, amam o Luciano Huck, amam o Faustão, porque sempre vem ele na televisão. Acham até que ele é uma pessoa da própria família, assim, um amigo, porque sempre está escutando ele, sempre está vendo esse cara. E assim era com Vargas. Ah, professor, então Vargas ia toda semana lá falar com a galera, com a gente? Não, ele gravava e assim, toda semana, às vezes ele, claro que ele sempre ia, mas ele não ia todo dia, mas sempre tinha uma mensagem dele para a população. Então isso fez com que a população brasileira amasse esse cara. Fora as propagandas que Vargas tinha lá, né? Fotos do Vargas com criancinha ensinando a ler, foto do Vargas no meio dos trabalhadores, foto do Vargas fazendo uma série de coisas que as pessoas olhavam, nossa, esse cara, ele é gente como a gente. Então, isso tudo fez com que a imagem do Vargas fosse muito boa. Só que nada dura para sempre, né? O Brasil, ele era uma ditadura inspirada nas ditaduras europeias, só que a Segunda Guerra Mundial foi caracterizada pela luta contra essas ditaduras europeias. E o Brasil vai lutar a Segunda Guerra Mundial contra quem? Contra as ditaduras europeias. O Brasil vai entrar do lado dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, e vai lutar contra as ditaduras fascistas na Itália e nazistas na Alemanha. Acaba a guerra, aí vem um contraditório. Uai, como que a gente luta contra uma ditadura, mas nós somos uma ditadura? Isso vai fazer com que os Estados Unidos pressione para que o Brasil se redemocratizasse, para que o Vargas deixasse de ser esse ditador. O exército brasileiro que lutou a guerra também vai começar a pressionar Vargas para esse fim da ditadura, para essa redemocratização. Vargas, então, inicia um processo de redemocratização. Só que o Vargas inicia esse processo meio assim, vou, não vou, né? Ele vai tentar redemocratizar, mas ele queria arrumar um jeito dele permanecer mais no poder, porque o Vargas ele não queria deixar de ser o mandatário do Brasil. Nesse período de redemocratização, voltam a surgir alguns partidos, né? Surge o PSD, que foi criado pelo próprio Vargas e era formado principalmente por membros da elite brasileira. Surge a UDN, né? Que vai ser oposição a Vargas, né? União Democrática Nacional, era formado principalmente pela classe média brasileira, né? Eles eram oposição, queriam logo que essa ditadura acabava, e vai surgir o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, criado pelo Estado Novo, né, com o objetivo de ser um contraponto ao Partido Comunista para atrair os trabalhadores, para que os trabalhadores não fossem para esse Partido Comunista. O Vargas ele tentou empurrar essa redemocratização com a barriga para que ele permanecesse no cargo. Só que o exército percebeu isso e em 1945 as Forças Armadas lideradas pelo general Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra depuseram, tiraram Vargas do poder, o ditador, e assumiu o poder então José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. Acabou assim então a ditadura Vargas e o Brasil vai entrar num período de democratização que vai durar até 1964 com outro golpe militar. Beleza, então? Qualquer dúvida, mande uma pergunta lá no WhatsApp. Leia o texto base e valeu!